E chegou, conforme prometido, a análise do livro Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Demorou, mas bem, não demorou tanto, 3 dias entre a minha promessa e o cumprimento dela. Então vamos lá. Primeiro ponto, né? Por que a escolha desse livro? Primeiro que foi uma indicação de uma conhecida, alguém que eu sigo, num período em que eu queria muito trabalhar a minha performance física, mas principalmente a mental. E aí, conversando, trocando ideia, vi que ela estava lendo, gostei do tema, olhei também aqui a síntese do livro e disse: esse é o livro que eu vou maratonar. E de fato eu maratonei esse livro aqui em 5 dias, devorei. É um livro muito bom de ler, ele não tem aquela coisa de altos e baixos repetitivos, são mais ou menos aí 319 páginas. E ele, em mim, deu aquela vontade realmente de maratonar. Então, primeiro ponto de expectativas desse livro, né? Ele é um livro que vai falar dessa performance, mas não é para alguém que está aí nesse mundo fitness de corrida. É para pessoas que queiram trabalhar esse poder da mente. E o David Goggins tem uma história fantástica, que nos stories, quando eu falei, eu me identifiquei demais, porque ele tem raízes no inferno, né? E essa expressão eu vi até num podcast, achei muito interessante, porque ele vem ali de uma infância muito difícil, o pai bebia, família assim bem mal estruturada nesse ponto, né? E também identifiquei muito, quem conhece a minha história sabe um pouco disso, mas aqui eu não vou falar. E ele tem ali várias questões de TDAH, gagueira, é negro, então sofre racismo, sofre no processo de aprendizado. E a história dele fala sobre isso, uma superação em questões de performance, em questões intelectuais. Então, eu virei muito fã do David Goggins por isso. E o livro, ele tá aqui baseado também em 10 desafios que ele traz. Então, ele conta a história de vida dele. O cara é muito louco. E ele vai trazer os 10 desafios. Tem pessoas que criticam porque ele não vai falar de uma vida equilibrada, né? Então, ele não traz uma roda da vida equilibrada. E isso eu gosto porque é muito difícil você ter aquele equilíbrio família, espiritual, trabalho, físico. Então, ele é vida real. E eu anotei aqui os 10 desafios do David Goggins, aqueles também que me chamaram mais atenção. Então, eu vou pegar minha pesca e ele começa primeiro fazendo isso. Qual é a sua limitação? Então ele dá dicas, né? Que eu gostei muito disso também. Ele dá as dicas e são os 10 desafios. Então o primeiro é fazer uma lista, né? Qual é a sua limitação? Quais são os problemas ou qual problema você tem que lidar, né? Quais são os limites para o seu crescimento? E aí ele pede que os leitores façam essa lista das suas desculpas, né? O que é que faz você, o que é que alimenta, quais são as desculpas que alimentam a tua limitação para o sucesso. Depois ele vem para o desafio 2, que é o espelho da responsa que ele fala. Então lá ele pede que você anote em post-its, é aquela ferramenta bem, vamos dizer assim, do coach, né? Onde você vai colocar ali post-it, quais são as suas principais inseguranças, quais são os teus sonhos e os teus objetivos. E aí que é bacana, né? Que ele fala que não é que você vai sair do 8 para 80. Ele trabalha ali nos pequenos passos, através de quê? De dedicação e disciplina. Então, se você pega uma meta muito extensa e você quer chegar a ela, ele sugere, né, que você fatie isso para que você tenha ali um fator motivador. O desafio 3, anote tudo que você não gosta de fazer e vá fazer. Essa eu amei, porque inclusive o David Goggins ele não traz uma base científica, ele é a própria cobaia. Então ele não é, apesar dele estudar, mas ele estuda muito para entrar na marinha, questões de mecânica, matemática, linguagens, mas ele não tem um embasamento. Tanto que o cara, né, morria, praticava musculação, participava de Semana Infernal, que eram os treinamentos da marinha, mas ele, por exemplo, não trabalhava alongamento. Então ele trabalhava muito a musculação, tinha encurtamento,
mas eu não vou dar spoiler do livro, enfim. Então, o que é legal aqui? Então, ele fazia muito isso, ele trabalhava focado e no que ele não gostava de fazer. Ele não deixava para lá. Inclusive, tem um trecho que ele diz que quando você está mais desmotivado no seu trabalho, é a hora que você tem que dar o gás. No desafio 4, ele já trabalha com a questão da excelência. Então, é dar o plus, né? É quando você já... Até aquilo que você não gosta de fazer, você começa a fazer com um nível de excelência, aquilo vai entrando no teu hábito. No desafio 5, você começa a ressignificar, porque chega uma hora que a energia baixa, não tem como. Então, no desafio 5 é quando você dá um gás. E aí ele pede que você novamente faça um exercício que é: por que você está fazendo isso? O que te move nessa direção? E ele reforça dizendo que o importante aqui não é o troféu, mas é você manter o seu processo. A história da consistência do ritmo. No desafio 4, ele traz a ideia do pote de biscoitos. Então ele remete à infância dele, que a mãe sempre deixava um pote de biscoitos, né? Como eu falei, a vida era terrível, então a mãe usava aquilo ali, o pote de biscoitos, como uma forma de... Era uma lembrança que ele tinha de alegria na infância dele. E aí o que ele pega essa lembrança da infância do pote de biscoitos? Ele pega um pote, literalmente, e começa a anotar todas as conquistas dele e vai jogando nesse pote, alimentando. Lembrei muito, inclusive, de uma amiga que me deu de presente um pote todo decorado, com várias mensagens. Sabe aquela coisa de você acordar de manhã, né, e tirar? Eu tenho meu pote de biscoitos, e também tem um livro, mensagens que dão essa motivação. Né? Eu acho que está muito ligado à PNL, enfim. O desafio 7, ele fala do incremento, que aqui é quando você começa a dar um pouco mais de si. Então, sabe aquele 1% a mais? Então, se você estava ali na sua meta para correr 4 km, bota 4,5 km, bota 5 km. Enfim, então ele diz aquele 5% a mais. Né? Tente ultrapassar os seus limites. E aí vem o desafio 8, que é para você se aprofundar, se conhecer mais nesse processo. Então, à medida que você vai extrapolando os teus limites, você também vai entendendo, né, que você pode muito mais, e você vai entendendo o teu corpo, o funcionamento da tua mente. No desafio 9, aqui ele fala de você encontrar, né, não se acomodar. Então, se você encontra a grandeza uma vez, ela não vai te acompanhar em frente, né? Não vai te acompanhar para sempre. Me atrapalhei aqui. Então ele fala da busca constante de um esforço sem fim, né? Isso aqui é muito legal, inclusive, gente, pra a gente entender assim que nada dura para sempre, é clássico, né? Mas, por exemplo, na carreira, quando a gente está muito feliz, tá numa empresa e tá tudo tranquilo, parece que a gente desliga um pouco aquele botãozinho do alerta e se acomoda. E ele fala disso, a grandeza não dura para sempre, então tenha sempre um plano B. No desafio 10, aí ele fala do fracasso. Olha que interessante, né? É o último, mas ele vai falar justamente do fracasso. Então ele traz a prática do relatório pós-ação. Então ele diz, anote as coisas boas relacionadas ao fracasso. E depois você anota o que eu quero agora, né, mudar para que isso não aconteça mais, que eu diminua a incidência do fracasso. Então ele não é um livro que só fala de sucesso. Por várias vezes o David Goggins, inclusive, fica todo estrupiado, ele precisa fazer uma cirurgia, ele tem uma deficiência cardíaca, ele tem um buraco no coração e ele só vai descobrir isso tempos depois, mas eu também não vou entrar muito no detalhe. E eu adoro porque no final ele fala dessa questão do fracasso. Então não é um livro que vai falar que você tem que largar tudo e que não sei o quê. Ele deixa muito claro que quando você foca, né, que não é o talento que te leva ao sucesso, mas a obsessão. E aí vem aquela questão, né? Quantas pessoas são talentosas aí, mas elas não são obcecadas, elas não estudam, elas não se aprofundam. Então você vai pensar no esporte, na sua profissão. A gente está numa era em que está todo mundo muito multitarefa e as coisas acabam ficando inacabadas ou muito rasas. Você não se aprofunda. Então ele fecha nesse desafio do fracasso, mas eu adoro porque ele pede para você ter um olhar de generosidade com você, levantando os pontos positivos do fracasso e o que você precisa mudar para que isso não aconteça.
seja no seu comportamento, seja em um processo, enfim. E ele, né, acaba os 10 desafios, mas ele arremata falando no e se, que é o capítulo final, que eu também amei. Existe o e se sobre 2 aspectos. Então, quando eu li o livro, ele traz um único aspecto do e se, né? O e se eu tivesse feito? Então, por exemplo, tem o e se que te machuca, né? Que é aquele onde você cometeu um erro, e aí é por isso que ele traz no capítulo anterior a questão de trabalhar o fracasso. Então, o e se para ele não é você ficar se martirizando e sobre o, né, o leite derramado. Não, isso aí você já trabalhou no fracasso. Esse e se é assim, ó. E se eu fizer um pouco mais? E se eu me desafiar? E se agora eu resolver correr? E eu corri 5 quilômetros. E se agora eu quiser correr 10? Então é nessa perspectiva de um e se mais positivo, olhando, se desafiando. E o livro fecha com chave de ouro e volta a dizer que eu não vou dar spoiler, né? Mas eu queria fazer esse resumo. E ele é para, como eu falei, para você que queira ler para desafio físico da sua performance ou mesmo para sua carreira, ele traz muitas lições. Então, eu adorei. Acho que o David Goggins ou você ama ou você odeia e eu amei, tá? Então fica essa dica aqui para quem quiser se aprofundar na leitura.